O seu estado emocional filtra a realidade que você vê. E hoje eu vou te explicar isso de forma simples e clara. Como que muitas vezes você pode achar que está enxergando a realidade, mas é apenas a sua emoção criando uma visão limitada daquilo que você está passando. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Vieira, eu sou especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também nossa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje eu vou te explicar de forma muito simples por que as suas emoções podem estar te prendendo em ciclos de dor, tristeza, medo, raiva, angústia, e você provavelmente não está nem percebendo que está dentro dessa visão limitada provocada por esses estados emocionais. E mais uma vez, para explicar isso, eu vou utilizar a escala de consciência do Dr. David Hawkins. Então, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, mas eu vou consultar aqui também essa imagem no meu livro, Cura e Recuperação, onde aqui a gente tem os estados emocionais. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, o que o Dr. David Hawkins nos diz é, sempre que a gente está em estados emocionais abaixo de 200, a gente está em um estado emocional abaixo do nível da verdade. O que significa isso? Eu vou exemplificar para ficar fácil o seu entendimento. Então, vamos supor que você esteja dentro do estado emocional da tristeza, que vibra aqui em um nível de consciência 75. No estado da tristeza, o que pode ter acontecido? E eu vou trazer dois exemplos. Então, vamos supor que você sofreu uma demissão. Você passou por uma demissão e agora você está triste por isso. Como que tá os seus pensamentos? Muito provavelmente você está pensando o quê? Na perda daquele emprego, em como você vai se sustentar, como você vai pagar suas contas, como você vai conseguir viver agora com essa perda sem ter esse salário. E aí o seu foco tá só olhando para perdas, perdas e perdas. E aí, dentro desse estado emocional, você não consegue sequer enxergar uma nova possibilidade de conseguir um novo emprego, por exemplo. Então, você está ali, naquele estado emocional da tristeza, e esse estado limita a sua visão porque você consegue só enxergar as perdas e as tristezas que você está vivendo naquele momento. Trazendo agora para um exemplo de relacionamentos. Você estava em um relacionamento, você não queria que aquele relacionamento acabasse, mas a outra pessoa terminou com você. E aí você entra também num estado ali de culpa, de ficar se culpando, de tristeza também por aquele término ter acontecido. E aí o que você está enxergando? Você está enxergando tudo que você poderia ter feito diferente, tudo que você está se culpando porque você não fez de uma nova forma, porque você não percebeu que aquele relacionamento estava chegando ao fim. Você começa a enxergar muita tristeza, sofrimento por causa daquela angústia de ter perdido aquela pessoa, mas sequer passa pela sua cabeça que você pode encontrar outra pessoa em um mundo tão grande com 8 bilhões de pessoas e sequer passa que teria outra pessoa tão interessante ou mais interessante do que aquela que você terminou o relacionamento. Por quê? Porque você está numa visão limitada, enxergando apenas as situações a partir daquele estado emocional abaixo do nível 200. Mas aí, voltando para a escala do Dr. David Hawkins, o que ele fala? A partir do nível 200, a gente tem uma leitura mais verdadeira da realidade. Então, vamos supor que você está aqui na tristeza, no nível de consciência 75, e você começa a aceitar a realidade. Você passa para um estado de aceitação. Nesse momento, você pulou para um estado 350 de nível de consciência. Isso significa que nesse estado você não está questionando mais aquilo que aconteceu. Você aceitou a realidade, você parou de brigar com a realidade. Aquele emprego já não está mais ali, aquela pessoa já não está mais na sua vida, aquele luto já aconteceu. O estado de aceitação não é de ficar feliz com o que aconteceu, não é de se submeter ao que aconteceu, é de não brigar com o fato. Aquilo está posto, aquilo já aconteceu. E aí, quando eu paro de brigar com esse fato, eu saio do nível abaixo de 200, onde a minha visão é totalmente limitada pelo meu estado emocional, e eu pulo para o estado 350. E a partir daqui, eu consigo enxergar
possibilidades. A minha visão não está mais totalmente limitada por aquele estado emocional. É por isso que o Dr. David Hawkins diz que a partir do 200 a gente começa a acessar níveis de verdade. Porque se eu estou aqui na aceitação, eu começo a ver uma possibilidade. Tá, eu não tenho mais esse emprego, mas eu posso começar a estudar isso para conseguir um novo emprego naquela empresa que eu sempre gostei. Eu posso começar a tirar do papel aquele projeto que eu sempre amei, de talvez cozinhar uma coisa, de talvez vender algo que eu cozinho e que eu amo cozinhar, ou talvez mudar totalmente de área. Só que essas novas possibilidades só podem ser vistas quando a gente sai daquele estado emocional negativo que é limitado, que sempre está vendo dentro da ótica daquela emoção. Então, se eu tô na tristeza, eu tô vendo sempre limitado dentro da tristeza. E partindo para o exemplo do relacionamento, eu saí aqui da tristeza, eu comecei a aceitar, eu começo a ver aprendizados. O que aquele último relacionamento me mostrou? O que eu posso estar mais pronta para um próximo relacionamento? Qual filtro agora eu sei que eu preciso ter antes de decidir a próxima pessoa que eu vou me relacionar? Eu começo a ampliar o meu olhar e entender, não, aqui tem esperança, eu vou conhecer novas pessoas ainda. Não importa a idade que eu tô, enquanto há vida para ser vivida. E é a partir desses estados que a gente começa a enxergar possibilidades. E é justamente por isso que o nosso estado emocional filtra a nossa realidade. A gente está sempre enxergando a partir do estado emocional em que a gente está. Ah, Nath, mas então isso significa que eu não posso sentir tristeza, que eu não posso sentir culpa. Isso seria totalmente utópico. Somos pessoas, somos seres humanos, a gente sempre vai sentir essas emoções. E o que a gente precisa fazer é deixar de racionalizar o que a gente sente, permitir que aquela emoção flua através de nós. Então, a demissão chegou agora, eu não sei como lidar com isso, eu preciso me permitir sentir essa emoção. Então, o que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo entender direito esses sentimentos, essas emoções que estão querendo vir, a minha mente está racionalizando demais, eu estou com muitos pensamentos ruminativos, eu vou escrever. Eu gosto muito, uma das minhas técnicas preferidas é o diário das emoções, onde você coloca exatamente o que você está sentindo, sem dizer se você deveria ou não estar sentindo isso. Essa voz interna dentro de nós de que você deveria sentir isso, ou isso pode, isso não pode, isso é o nosso superego, isso são padrões que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos professores. E essa voz punitiva, ela não ajuda. A gente precisa ligar o quê? O nosso observador interno, a consciência, para observar aquela emoção passando por nós. Eu gosto muito do ensinamento que o budismo traz, que as emoções são como nuvens. Elas vão passar ali por nós. E o que permanece é a nossa consciência, esse observador interno. Então a gente não precisa se identificar totalmente com a emoção, a gente pode olhá-la de fora. E esse observador, ele tem muito mais a postura de uma criança que está ali investigando de forma curiosa. Por que eu sinto dessa forma? Por que essa situação me afetou dessa maneira? E não ali alguém rígido que fala que não pode sentir assim, que você não deveria estar sofrendo. E quando a gente permite que essa emoção exista, quando a gente se permite sentir, eu me senti rejeitado. Essa situação fez eu sentir vergonha. Eu me senti culpada por não ter percebido antes que isso ia acontecer. O simples fato de permitir sentir essas emoções permite que essas emoções fluam por nós e que aí sim a gente consiga atingir o estado de aceitação. Então, se você se vê hoje preso em algum desses estados emocionais negativos, comece a observar como uma criança. Permita que essa emoção surja e exista dentro de você. Dê vazão para essa emoção, escreva, desenhe, permita que essas emoções existam. E aí, quando você perceber, elas já vão ter fluído através de você e te colocado num estado de aceitação e paz. Testem, depois voltem aqui, me contem se funcionou para vocês, me contem também se esse vídeo fez sentido para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.